A gente vai trabalhar os princípios constitucionais explícitos e fundamentais do artigo 37 da Constituição Federal. Esse princípio, meu povo, é de observância obrigatória para toda a administração pública. Bem, nós vamos aprender aqui como se portar se você for administração pública e aonde você vai ter que chegar. Então, esses princípios que vamos estudar aqui são de observância obrigatória para aquelas 8 pessoas. Vamos trabalhar aqui já o caput, entender o que a gente está falando. Meu povo, princípios constitucionais explícitos e fundamentais do artigo 37 é porque ele é explícito, porque ele vem escrito. Está lá, toda administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes deverá respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha, esses 5 princípios do artigo 37, nem até a minha avó sabe esses princípios. Isso aí, meu povo, não costuma mais cair em prova, não, porque os concursos públicos hoje estão profissionalizados. Então, antigamente, até lá por volta de 2000, 2002, vinha aquelas questõezinhas, é correto afirmar que os princípios constitucionais da administração pública são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só cobrava se você sabia quais eram os princípios. Pode vir a cair hoje? Pode. Mas é muito difícil vir a cair. Isso aqui é um nível de questão muito simples, muito fácil. E os concursos estão pegando uma coisa um pouco mais difícil. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais e entender cada princípio e melhor, entender como ele cai na sua prova. Correto? Então vamos pegar o primeiro princípio. Lembrando que, Evandro, por que o princípio constitucional é explícito? Meu filho, ele é explícito porque ele está escrito no bojo da Constituição, ele está no texto, no caput, na frente do artigo 37. Se você for lá, você vai ver que está o legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então é explícito porque está escrito. Primeiro princípio, princípio da legalidade. Vamos para cá e vamos entender o que é o princípio da legalidade. Meu povo, o princípio da legalidade você estuda sob 2 perspectivas. Você pode estudar sob a perspectiva do professor Daniel Sena, que aí você vai estudar o princípio da legalidade lá na Constituição, no artigo 5º, tá? Que é o princípio da legalidade em lato sensu. Lá vale para todos os particulares. Diz assim o princípio: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O que quer dizer isso? Quer dizer que para o particular é facultado fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Se a lei se omite, você vai e faz. Ah, Evandro, eu não entendi direito. Lógico, filho, eu vou dar um exemplo para que você entenda, tá? Vem para cá comigo, olha só. Imagine esse exemplo aqui. Até 2006, o legislador dizia o seguinte: olha, adultério é crime. Opa, tinha uma lei proibindo você de trair. Se você traísse, você ia ser punido. Então tinha uma lei brecando você. Então você tem que respeitar. Em 2006, o adultério, depois de 2006, o adultério parou de ser crime. Tiraram o adultério. Houve um abolitio criminis do adultério. Agora não existe mais o crime de adultério. Evandro, o que a lei está dizendo então? A lei não está dizendo nada. Posso trair? Pode, negão. Pode trair porque a lei não está dizendo nada. Então pode trair. Princípio da legalidade para o particular. Ao particular é facultado fazer tudo que a lei não proíbe. A lei não diz nada, mas também não te proíbe. Então você vai e faz. Aí esses dias em sala de aula, lá no nosso presencial, eu perguntei para uma turma que devia ter uns 100 alunos. Meu povo, pode trair a mulher? Aí o cara falou assim: pode, Evandro, porque o princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa não em virtude de lei. Então pode trair a mulher. Aí uma menina falou assim, ó, o cara falou que pode, porque a lei não diz nada. E a menina falou assim: ah, mas não é moral. Amigo, por particular, pouco importa a moral. O que importa é se é legal ou não é legal. Correto? Ai, Evandro, mas a mulher vai entrar com dano moral. Ó, esquece. Isso aí é outra história. Eu estou dizendo que se a lei te facultar, ou se a lei não dizer nada, você pode fazer. Correto? Então, repetindo. O princípio da legalidade para o particular é em lato sensu. Está lá no artigo 5º. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. A lei proíbe, você não faz. A lei se omite, você faz. Correto?
Agora, vamos pegar o princípio da legalidade que nos interessa, que é o princípio da legalidade em estricto sensu, que é o princípio da legalidade para toda a administração pública. Lembrando aí, meu povo, que a gente estudou na outra aula, né? Vamos lembrar aqui quem é administração pública? União, Estados, DF e municípios. Essa daqui é classificada como administração pública direta. Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública. Essa aqui é classificada como administração pública indireta. Então, esse princípio da legalidade de observância obrigatória, ele está no artigo 37 da Constituição Federal. Os princípios estão em todo o artigo 37. Por exemplo, aqui em cima é facultado ao particular fazer tudo que a lei não proíbe. Aqui embaixo é o contrário. O administrador público só pode fazer ou o que a lei manda ou o que a lei autoriza. Evandro, e se a lei se omitir? Se a lei se omitir, o administrador público não pode fazer, ele tem que ficar parado. Ah, Evandro, como é que funciona isso? Funciona assim. Se você quer comprar alguma coisa na administração pública, em regra você tem que ir lá na 8.666 de 93, ou seja, a lei de licitações para compras e alienações de bens e serviços públicos, correto? Correto. Ah, Evandro, eu quero comprar o produto X e ele é totalmente novo no mercado e não tem lugar nenhum prevendo. A lei não prevê, a inexigibilidade também não e a dispensa também não. É uma coisa totalmente aleatória, totalmente novo. O que acontece? Amigo, vai ter que ser criada uma lei ou determinando ou autorizando que você faça aquela compra. Se a lei se omitir, você não pode fazer. Então, para o princípio da legalidade, para a administração pública, que está constando no artigo 37, que é esse rol aqui, você só pode fazer o que a lei manda ou autoriza. Então, o princípio da legalidade, ele não está coadunado em uma vertente só. Ele está coadunado em duas, ou seja, provas de concurso público costumam dizer o seguinte: podemos dizer que o princípio da legalidade está em dupla acepção, certo? Uma para o particular, outra para a administração pública. Que o princípio da legalidade não é uma vertente só, correto, ele é duas vertentes. Olha aqui, primeira vertente, segunda vertente. Correto? Acabamos de matar o princípio da legalidade do artigo 37. Lembrando que a legalidade nossa ali, do artigo 37, é essa daqui, tá, meu povo? Aí você pergunta assim: ah, Evandro, por que você fala essa daqui? Eu falo essa daqui porque você tem que saber a diferença de um e outro, que é muito cobrado em banca examinadora, correto? Vamos agora para o princípio da impessoalidade. Vamos para o segundo princípio, meu povo. Qual é o princípio? Impessoalidade. Olha para cá. O princípio da impessoalidade do artigo 37, ele também tem dupla acepção. A gente vai ver ele sob duas perspectivas. Primeira perspectiva: tudo que o administrador público faz tem sempre fins públicos, ou seja, o fim é coletivo. Ô Evandro, eu sei que os fins são públicos, mas a CESP-UNB, ela costuma dar aqueles casinhos, segundo situação hipotética. Como é que eu determino isso? Olha só. Imagina a seguinte situação hipotética. Imagina que um prefeito, ele receba uma verba pública e ele tem a rua A e a rua B para asfaltar. A rua A tem 10 buracos, a rua B tem 100 buracos. Como é que o prefeito escolhe qual rua vai ser asfaltada? Amigo, ali é discricionalidade do prefeito. Conveniência, oportunidade ou mérito administrativo. O prefeito asfalta aquele achar mais conveniente. Lógico, respeitando os fins públicos. Evandro, ele resolveu asfaltar a rua que tem 10 buracos, eu não concordo com ele. Eu acho que aquela outra lá tem mais buracos. Você não tem que concordar, meu filho. O administrador, o dono da casa é o prefeito. Na conveniência, oportunidade, é ele que escolhe. Agora, o que não pode é, de qualquer forma, direta ou indireta, vier um cunho pessoal na história. Por exemplo, imagina que o prefeito tenha a sogra dele morando aqui. A rua com os 10 buracos. Amigo, se a sogra do prefeito está morando aqui, o que o prefeito faz? Ele olha as duas ruas e, de certa forma, ele deixa isso aqui influenciar no julgamento dele. Eu vou fazer o seguinte: eu sei
que essa rua aqui, ela tem que ser mais asfaltada. Cara, eu vou escolher essa rua, mas não só por esse motivo que ela precisa ser mais asfaltada, não. Eu vou escolher essa rua porque eu não vou asfaltar de jeito nenhum a rua onde a maldita mora. Lógico, se ele olha a sogra dele lá e de forma alguma ele iria fazer lá, ele está colocando aqui, diretamente ele está usando os fins públicos, porque tinha que asfaltar. Mas indiretamente ele está não asfaltando essa daqui porque tem um fim o quê? Pessoal aqui. Diga-se de passagem, né, meu povo? A gente até pode justificar lá dentro do coração da gente, mas a Constituição não deixa, não. A Constituição diz que indiretamente ele usou o quê? Pessoalidade. Então ele já quebrou o princípio, o ato é ilegal, tem que ser desfeito. Então o princípio da impessoalidade não pode ser quebrado nem direta, nem indiretamente. Essa é a nossa primeira vertente. Tudo que é feito na administração pública tem que respeitar o princípio da impessoalidade e a primeira vertente é com fins públicos, sempre com a ideia do coletivo. A figura pessoal do administrador público, do que ele acha, do que ele quer, do que é bom para ele, não funciona, não pode funcionar. Segundo, proibição de promoção pessoal. Olha só, aqui se divide em dois também. Não pode ter vinculação pessoal e pouco vinculação de sigla partidária. Evandro, dá um exemplo? Dou. Bem, eu estou no Paraná, mas eu vim do Rio de Janeiro, né, meu povo? Então eu lembro, numa terra tão distante lá no Rio, que a gente não precisa falar a cidade, que eu passava de carro e eu já ficava inconformado com aquilo. A gente passava lá e tinha um viaduto bem grande escrito assim: essa é uma obra do governo ciclano de tal. Tá doido? Ele não pode vincular o nome dele à obra. Ele não pode vincular a figura dele à obra. Tipo, essa é uma obra do governo do Paraná e bota a foto do governador do Paraná. Não pode. Toda obra ou serviço público que for divulgada, que for falada, que for discutida, não pode haver vinculação pessoal do administrador. Não pode haver nome, não pode haver foto, não pode haver nada. Evandro, qual é o certo? Essa é uma obra do governo do Paraná. Essa é uma obra do governo do estado do Rio de Janeiro. Não pode haver vinculação pessoal. A outra é que não pode haver sigla partidária. Isso aqui é decisão de tribunal. Evandro, como é que funciona isso? O cara não bota o nome dele, mas o cara coloca assim: essa é uma obra do governo PMDB, do governo PT, do governo PSB. Não pode. Por que não pode? Porque se está vinculando a sigla partidária, de alguma forma, está promovendo o administrador público que é filiado àquele partido. Então não pode. Então, repetindo comigo, o princípio da impessoalidade, o administrador público tem que, em primeiro plano, fazer tudo com os fins públicos, ideia de coletivo. Ele tem que ter proibição de promoção pessoal, ou seja, a primeira vertente proíbe a vinculação pessoal da imagem, tanto nome ou imagem fotográfica ou qualquer outro tipo de vinculação, e proíbe sigla partidária. Então matamos aí o segundo princípio, o princípio da impessoalidade. Vamos para o próximo. Vamos agora para o princípio da moralidade. Pessoal, olha aqui. Vem para cá. Princípio da moralidade. O que o princípio da moralidade ele traz para a gente? Que nem tudo que é legal é moral. Olha só que legal. O que a gente viu no primeiro princípio, o princípio da legalidade? A gente viu que lá no princípio da legalidade tem duas vertentes. Um para o particular e outra para a administração pública. Eu disse para você que no princípio da legalidade para o particular, o que vale é só a legalidade. Pouco importa o que é a moral. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo, nesse princípio que a gente vai trabalhar da moralidade, você vai ver que os princípios andam juntos. Não basta ser legal. Além da legalidade, tem que ser o quê? Moral. Ah, Evandro, eu não consigo visualizar uma coisa que é legal e não é moral. Lógico que você não consegue, meu filho. Por isso que eu estou aqui. Eu sou a salvação da sua vida no direito administrativo. Venha amar o direito administrativo. Então, olha só, vou te dar um exemplo. Lembrando que se alguém estiver assistindo essa aula e achar que tem alguma coisa verdadeira, não tem. Esses exemplos são todos fictícios, lógico, pode trazer perto da realidade de algum estado aí. Vamos pensar que na cidade X
para quem viu Shrek, na cidade tão distante, existia um prefeito. E que lá nessa cidade, vamos supor que existia uma praça. E vamos supor que essa praça esteja sob discussão judicial. Duas vertentes. Existe o particular, que está discutindo, vezes a prefeitura. O particular diz que a prefeitura ocupou essa praça, sendo que o terreno era dele. E ele está pedindo uma indenização. Suponha-se que o Poder Judiciário tenha dando ganho de causa para ele, para o particular. E que a prefeitura tenha que indenizar, por exemplo, R$1 milhão. A prefeitura foi condenada a indenizar R$1 milhão o prefeito. Imagina que essa decisão judicial saiu lá por volta de dezembro. E logo em janeiro, o prefeito ia sair da prefeitura e ia passar para o sucessor dele. Correto? Pensa aí que essas guerras partidárias, meu povo, mais uma vez, isso aí é fictício, eu estou criando, tá? Eu nem sei se existe esse troço. Depois o nego está reclamando aí. Vamos lá. Imagina que em dezembro tem uma lista de coisa para pagar. Primeiro, tem lá, prioridade 1, merenda das crianças. Prioridade 2, pagamento dos servidores. Prioridade 3, pagar luz, água, telefone, aluguel da prefeitura, pagar tudo. Prioridade 4, pagar a decisão judicial. Imagina que o prefeito faz o seguinte, ó, saiu uma decisão judicial. Eu tenho que pagar essa decisão judicial porque é legal. O meu povo, legal é, né? A decisão é judicial, o Poder Judiciário mandou e condenou a prefeitura a pagar R$1 milhão. Amigo, ela vai ter que pagar. Não vai? Não é legal? É. Aí o prefeito faz o seguinte, ele tem no caixa R$1 milhão. Esse 1 milhão dá para pagar a prioridade 1, 2 e 3. Ou pagar a prioridade 4. Ele só tem 1 milhão, a dívida é de 1 milhão. O que ele faz? Amigo, supremacia do interesse público sobre o privado. Paga a prioridade e joga para precatória. Devo, não nego, pago quando der. Coloca no orçamento dos outros anos para pagar esse troço. Correto? Correto. O que o prefeito faz? Não faz isso não. O prefeito paga isso aqui e deixa escola sem merenda, servidor sem receber, luz, água e telefone atrasado para arrebentar o da frente. Amigo, preste atenção. Eu nem sei se é para arrebentar o da frente. Eu sei que o que ele fez aqui, ele seguiu o princípio da legalidade, mas não foi moral. Foi legal, mas não foi moral. Se foi legal, foi impessoal, mas quebrou o princípio da moralidade, o ato já é ilegal, porque os princípios têm que andar de mãos dadas. Então, meu povo, não basta ser legal, tem que ser moral. Está aí o princípio da moralidade administrativa, sabendo que o princípio do artigo 5º, o da legalidade do artigo 5º, só importa o da legalidade. Não precisa ser moral. O do artigo 37 que a gente está trabalhando, além de ser legal, tem que ser mais moral. Matamos aí o princípio da moralidade. Vamos para o próximo princípio. Pessoal, vamos agora para o princípio da publicidade. Vem para cá. O que diz o princípio da publicidade, meu povo? Olha só. O princípio da publicidade, ele também se divide em duas vertentes. A primeira vertente, publicar. A segunda vertente, tornar acessível. Não basta publicar, ainda assim tem que tornar a coisa pública. Pô, Evandro, publicar não é a mesma coisa que tornar público? Não, totalmente diferente. Todo ato da administração pública do artigo 37, em primeiro plano, obrigatoriamente, tem que ser publicado no Diário Oficial. Aí, Evandro, eu estou fazendo um concurso público para o governo federal. Ô, meu povo, então os atos têm que sair no Diário Oficial da União. Evandro, tudo que está dentro do artigo 37 tem que ser publicado? É. Dentro do artigo 37, a princípio, tudo tem que ser publicado. Alguns atos não precisam ser publicados, mas isso é porque a própria Constituição reserva. Está na aula do professor Daniel Sena. Por exemplo, atos que afetem a segurança nacional não pode ser publicado.
Segurança de justiça também não pode ser publicado. Alguns atos que estão lá no artigo 5º é reservado a não publicação, mas isso é porque a própria Constituição garante, tá? Isso você vai estudar com o professor Daniel Sena. Vocês vão estudar aqui, eu estou dando aqui a regra, existem as exceções. A regra é que todo ato deve ser publicado. Evandro, dá um exemplo de um ato público que deve ser publicado. Dou. Se você não, né? Falar o se é muito ruim, que parece meio condicional assim. Eu tenho certeza que se você estudar e não parar, se você fizer um planejamento, um cronograma, se você acompanhar a gente aqui dia a dia, tiver raça, tiver força igual eu tive, igual os professores tiveram, igual os nossos alunos têm aqui, você vai conseguir a tua vaga no concurso público. Só que para isso, amigo, tem que ralar o couro. Aí você rala o couro, passa no concurso. Amigo, passou num concurso público. Cara, é gostoso demais ver seu nome lá. Mãe do céu, Maria José, que coisa linda que é ver seu nome. Aí você passou no concurso público, vai sair lá na banca examinadora, não vai? Na CESP-UNB? Vai estar lá. Se você estiver fazendo um concurso da CESP-UNB, vai estar na página da CESP. Se você estiver fazendo um concurso da FCC, vai estar na página da FCC. Se você estiver fazendo um concurso da ESAF, vai estar na página da ESAF. Mas isso aqui não tem nada a ver com publicar no Diário Oficial, não. Antes de sair nas bancas examinadoras, a regra é que seu nome saia onde? No Diário Oficial. O seu nome sai no Diário Oficial para publicar. Amigo, isso aqui é uma norma pública. Olha o nome, Diário Oficial. Podia até ficar melhor, né? Diário Oficial Público. Então, tem que primeiro sair no Diário Oficial. Evandro, e tornar acessível a coisa, o que é? Tornar acessível é que não basta publicar. Você tem que deixar que todos tenham acesso àquilo. Olha o tamanho do nosso território nacional. Imagina que vem uma questão de concurso assim. É correto afirmar que o concurso público de analista teve 50 aprovados em todo o Brasil. O nome dos 50 aprovados saiu publicado no Diário Oficial da União. E foi impresso 100 mil jornais e distribuído nas 26 capitais do Brasil, mais no Distrito Federal. Nessa situação, podemos afirmar que o princípio da publicidade se completou. Errado, não se completou. Por quê? Amigo, imagina eu que estou aqui em Cascavel, passo num concurso público, aí sai publicado e o jornal vai lá para Curitiba. Eu vou ter que pegar um ônibus, andar 450 quilômetros, chegar lá em Curitiba, abrir o jornal para ver se meu nome está lá? Não. Você até publicou, mas você não tornou público, não tornou acessível a todos. Olha, tornar acessível em regra no Brasil hoje, amigo, não tem jeito. É colocar onde? Na internet. Evandro, quer dizer, se sai no Diário Oficial e logo depois publica na internet, na banca examinadora, quer dizer que ele tornou a coisa público? Sim, quer dizer que ele tornou a coisa público. Aí sim completou, tá? Não basta publicar no Diário Oficial. Ainda assim tem que tornar acessível. E tornar acessível no Brasil hoje é colocar onde? Na internet. Então, Evandro, se cair na prova que saiu no Diário Oficial às 8 da manhã e depois foi publicado na banca examinadora às 12 horas, quer dizer que completou? Sim. Publicou e tornou público. Matamos aí o princípio da publicidade, bem tranquilo. Vamos agora... Lembrando, pessoal, que eu dei a regra, tá? A gente tem a exceção. A exceção são os atos que não podem ser publicados. Tá? Eu dei um exemplo, que são os atos que atendem à segurança nacional. O Daniel Sena vai dar outros exemplos na aula de direito constitucional. Está lá no artigo 5º isso, tá, meu povo? Então eu não falo. Cada macaco no seu galho. E o professor Daniel Sena é o melhor professor de direito constitucional do Brasil. Eu, que sou professor de administrativo, estudo com ele. Para você ter uma ideia, ele é muito bom. Correto, meu povo? Então vamos partir para o último princípio. Meu povo, vamos para o último princípio. Princípio da eficiência. Meu povo, o princípio da eficiência, ele tem algumas determinações bem bacanas dele, tá? E isso aí é fácil da gente determinar o que cai no concurso. O princípio da eficiência foi o último a ser inserido no bojo da Constituição Federal. Ele foi inserido com a emenda constitucional 19 de 98. Antes dela, não existia o princípio da eficiência, não tinha obrigatoriedade. Só existia legalidade, impessoalidade e moralidade. E publicidade. A eficiência foi inserida com essa emenda, que foi chamada reforma administrativa. Correto? Aí, o que é importante para fins de concurso?
é você saber o que derivou do princípio da eficiência. Derivou duas coisas. Primeira coisa, derivou o artigo 37, parágrafo 7º, que é chamado, parágrafo 8º, que é chamado o quê? Os contratos de gestão. Olha aqui, contratos de gestão. Ou contratos de eficiência. Aonde quem assina o contrato de gestão tem obrigação de ser eficiente no serviço público federal, estadual, municipal ou distrital. Isso aí vale para toda a administração pública. E também gerou efeito para os servidores públicos, em lato sensu. O que acontecia? Antes de 98, o servidor público só podia se ele fosse estável no serviço público. A estabilidade está no artigo 41 da Constituição Federal, tá? O prazo da estabilidade é de 3 anos. A gente vai estudar isso quando a gente estiver vendo a 8.112 de 90. O prazo da estabilidade é de 3 anos. Antes de 98, antes da reforma administrativa, você não poderia exonerar o servidor estável. Não podia exonerar o servidor estável. Depois de 98, com o princípio da eficiência, ocorreu o quê? Aqui surgiu a exoneração de servidor estável. Abriu essa possibilidade de se exonerar o servidor estável. Tem que tomar cuidado, meu povo, que é o seguinte, vocês ainda não viram a palavra exoneração. Tá? É um termo, só que você tem que ver que exoneração não é punição. O cara não está sendo punido, mas ele está perdendo o serviço público? Tá. Então vai ter que haver o processo administrativo disciplinar. Isso aqui a gente vai ver aonde? Lá na 8.112. Não precisam ficar apavorados, porque o direito administrativo é feito disso. Eu começo a falar termos que você ainda não viu. Calma. Exoneração é o desligamento do servidor, não por vontade dele. Pode ser a pedido, mas nesse caso aqui é chamado de ofício. Ele está sendo exonerado. Correto? Então, repetindo, o princípio da eficiência, depois da emenda constitucional 19 de 98, permitiu a exoneração de servidor estável por 2 motivos. Primeiro, falta de desempenho, vista avaliada em avaliação periódica. Se o servidor for um relaxado, se ele for incompetente, se ele não trabalhar contento, ele pode ser exonerado, mesmo estável, por falta de desempenho. E o segundo, excesso de despesa com o pessoal. Isso aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina a seguinte situação. Eu vou arrebentar o câmera agora, tá? Ô câmera, joga aqui para cima para não tirar esse esquema da cabeça deles aí. Olha só. Você imagina que você faça um concurso para o governo federal e tenha uma verba de R$1 milhão para gastar. Dá uma quebra-quebra no país todo e a despesa com o pessoal está excedente. Tem que sair cortando gasto. O que vai fazer? Amigo, vai exonerando quem não é estável, quem entrou por último, menos de 3 anos. Ah, Evandro, mas acabou de exonerar todo mundo e ainda assim tem um pessoal que tem mais de 3 anos, que é estável e exonerou todo mundo não estável e ainda não conseguiu equilibrar as contas. Amigo, entrou por último, sai primeiro. Começa a exonerar o servidor estável, por quê? Por excesso de despesa com o pessoal. Então, repetindo, vem para cá, câmera, me acompanha aqui, vamos fazer uma sequência lógica na cabeça desse meu povo. O princípio da eficiência, que entrou, foi o último a ser inserido com a emenda constitucional 19 de 98, através da reforma administrativa. Veio 2 coisas que gerou dele. Gerou um efeito para o servidor público e o outro efeito para toda a administração. Para toda a administração veio os contratos de gestão, chamado contrato de eficiência. Para os servidores públicos, que é o que eu acho que mais importa para a gente, veio a possibilidade do servidor estável ser exonerado, mesmo após o ganho da estabilidade. Pode se dar por 2 formas: falta de desempenho ou excesso de despesa com pessoal. Meu povo, acabamos de matar o princípio da eficiência, tá? Me acompanha aqui, vem comigo, o câmera vai fechar aqui, fecha bem a imagem aqui para eles. Olha só,
O princípio explícito do artigo 37 é porque legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência está escrito no bojo da Constituição Federal. Lembrando, meu povo, que vocês não podem esquecer que o único problema que pode dar aqui é que pode cair na sua prova. São princípios constitucionais explícitos e fundamentais do artigo 37. Legalidade, finalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí arrebenta você, toma cuidado. Porque impessoalidade é tratado como sinônimo de quê? De finalidade. Então, tanto faz impessoalidade quanto finalidade, vai ser a mesma coisa. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os 5 princípios de obrigação, de observância obrigatória para toda a administração pública federal. Terminamos aí o caput do artigo 37, que são os princípios constitucionais explícitos, são os que estão escritos. Vamos agora para o próximo bloco.